Meu namorado vive me dizendo que cheiro mal. Estou há mais de um ano com meu namorado e tudo tem sido ótimo, exceto por uma coisa. Todos os dias, pelo menos uma vez, ele me diz que estou cheirando mal e tenho odor corporal. Quando nos conhecemos, eu tomava banho todos os dias, aplicava desodorante regularmente de manhã, escovava os dentes 3 vezes ao dia. Agora estou tão paranoica com o cheiro ruim que tomo banho pelo menos 2 vezes ao dia, aplico um novo desodorante industrial a cada poucas horas, tenho um lembrete no meu celular, perfume e escovo os dentes sempre que como ou bebo algo que não seja água. Sinto que estou ficando louca. No começo, eu não achava que cheirava mal e agora também não acho, mas obviamente cheiro mal para ele, certo? Sou aquela estranha que fica furtivamente cheirando as próprias axilas. Já fui ao médico e ele disse que não há nada de errado clinicamente. Honestamente, cheguei ao ponto de literalmente enfiar minha axila no rosto de amigos e familiares perguntando se eu cheiro mal, todos dizem que não sentem cheiro nenhum, um amigo até disse que eu cheirava muito bem, como uma loja-luz. Estou ficando tão paranoica. Ele não quer nem abraçar ou fazer qualquer coisa quando diz que eu fedo. Realmente não sei o que mais posso fazer? Atualização. Então, atualização inesperada. Esperei ele fazer um comentário nesta manhã para poder conversar com ele. Menos de 1 hora depois de acordar, ele disse: "Andeus, você está fedendo." Eu já tinha tomado banho e passado desodorante. Eu perdi a paciência e perguntei exatamente que cheiro ele estava sentindo, porque, neste ponto, eu sou uma das pessoas mais limpas do planeta e se ainda cheiro mal para ele, então deveríamos terminar o relacionamento. Ele ficou todo nervoso e chateado, eventualmente consegui arrancar dele que isso é o que o pai dele sempre dizia para a mãe dele. Aparentemente, o pai dele disse a ele que era uma técnica infalível para fazer uma mulher nunca te deixar, porque a ela se sentirá muito inferior para atrair, amará apenas você e sempre estará limpa. Não preciso dizer que o pai dele está errado. Ele está juntando suas coisas e saindo da minha casa hoje. Eu quero começar a chamar minha mãe adotiva de mãe. Tenho 15 anos, meus pais biológicos me colocaram para adoção quando nasci, então sempre estive em lares adotivos até os 12 anos. Tive uma professora, Janice, 33 anos, mulher, que era minha professora de sala. Janice descobriu que eu era uma criança de lar adotivo e como eu desejava ter uma família. Janice também foi uma criança em lar adotivo quando cresceu e, resumindo, ela se tornou minha mãe adotiva e me adotou. Janice é a melhor mãe que eu poderia ter pedido. Ela tem sido incrivelmente gentil e amorosa comigo, e eu absolutamente a adoro. O problema é que eu não a chamo de mãe, só a chamo de Janice. Eu quero começar a chamá-la de mãe, mas não faço ideia de como fazer isso sem deixar a situação estranha. Por favor, me ajudem, estranhos da internet. A atualização. Então, não estava esperando uma resposta tão grande. Obrigado a todos vocês por responderem e algumas das ideias me fizeram ficar emocionado. De qualquer forma, esta manhã fui até Janice e disse bom dia, mãe. Ela apenas me olhou e começou a chorar, depois veio me abraçar e me deu um beijo na testa. Eu a abracei de volta e ela disse que eu poderia chamá-la do que me deixasse confortável e que ela me ama mais do que qualquer coisa. Eu apenas respondi: eu te amo, mãe. Então é isso, espero que essa atualização faça o dia de alguém, porque certamente fez o meu. Tenham um ótimo dia. Encontrei 2 absorventes no nosso carro. Acho que meu casamento acabou. Eu tenho estado com meu marido por 7 anos, casados há 4. Nunca tive motivo para suspeitar que ele fosse infiel a mim ou mesmo remotamente insatisfeito com nosso casamento. Ele gosta de brincar que ainda estamos vivendo a fase da lua de mel há quase 5 anos e 2 filhos depois. Eu não teria questionado isso, ou ele, se não fosse por uma surpresa que encontrei no carro dele no mês passado. Ao prender nossa filha na cadeirinha do carro, notei algo encaixado entre as almofadas. Tirei e vi que era um absorvente interno. Isso não teria sido tão incomum se eu não tivesse um DIU que parou minha menstruação no último ano, e eu nem reconheci o estilo da embalagem. Levei isso à atenção do meu marido, e ele não pareceu entender o que era, muito menos porque eu estava segurando, até que eu disse onde eu tinha encontrado e porque eu estava quase certa de que não era meu. Ele deu de ombros e disse que provavelmente pertencia à sua colega de trabalho, Fiona. Não é incomum para meu marido fazer carona para almoçar com seus colegas de trabalho, e nós 2 somos bastante próximos de Fiona e seu marido, então eu achei que era totalmente possível que o absorvente tivesse caído de sua bolsa quando ele tivesse dirigido com eles ou oferecido uma carona. Sem problema. Deixei isso de lado até que tivemos jantar com Fiona e seu marido algumas semanas depois. Eu sinceramente queria acreditar no meu marido. Eu simplesmente não conseguia superar a forma como estava enfiado no assento e como meu marido parecia não ter nenhum cuidado com isso. Talvez fingindo que não sabia. Eu não sei. Eu fiz algo que agora me sinto meio louca por fazer. Fingi uma emergência e perguntei a Fiona se ela tinha algum absorvente enquanto estávamos juntas. Ela me entregou um quase idêntico ao absorvente que eu tinha encontrado no banco de trás, e eu suspirei aliviada. Então o absorvente do carro provavelmente era o mesmo que ela usava, e muito provavelmente, havia uma explicação inocente para o motivo de ter sido deixado no banco de trás em primeiro lugar.
Eu pensei que tinha visto o último dos produtos de higiene feminina fora do lugar até encontrar outro absorvente esta manhã. Desta vez na minha gaveta de meias. Me sinto fisicamente mal com o pensamento de que meu marido possa estar tendo um caso e ainda mais nauseada com a ideia de que a mulher pode ter deixado esses absorventes para eu encontrar. Se era colega de trabalho do meu marido, por que ela se denunciaria me oferecendo um na outra noite? Em qualquer outra situação, eu gostaria de conversar com meu marido sobre isso, mas me sinto muito mal e envergonhada para abordá-lo sobre o que encontrei. O que devo fazer? Atualização. Encontrar a possível fonte dos 2 absorventes internos tem sido meu inferno pessoal nas últimas semanas, mas eu queria compartilhar uma atualização. Logo após postar aqui, contei para minha irmã o que aconteceu. O absorvente no banco de trás e na gaveta de meias, a falta de noção do meu marido, o absorvente de Fiona e todas as coisas que eu suspeitava mas não queria acreditar. Comparamos os absorventes, exceto pelo do banco de trás que eu já tinha descartado, e eram iguais, apenas em diferentes absorvências. Eu não tinha deixado nenhum em um lugar onde meu marido ou minhas filhas teriam encontrado e movido. Minhas filhas não sabiam o que eram nem de onde tinham vindo. Minha irmã estava convencida de que era Fiona, ou transando com meu marido, ou mexendo comigo, ou ambos. Confronto direto com qualquer uma das partes ainda parecia ser uma má ideia, então ela sugeriu convidar Fiona e seu marido para o churrasco de dia do trabalho em nossa casa. Infelizmente, eles já tinham outros planos. Minha irmã e eu concordamos que era cedo demais para instalar câmeras sem qualquer outra evidência, então era apenas uma questão de esperar a partir daí. Observando meu marido por qualquer mudança de comportamento, não houve nenhuma, nossa casa por qualquer item estranho forasteiro, não houve nenhum, e até mesmo as meninas por qualquer nova amiga que pudessem ter conhecido. O marido da minha irmã estava firme neste último ponto, e em parte por isso estava inclinado a acreditar que os absorventes eram inofensivos. Se algo estivesse acontecendo em ou ao redor de nossa casa, ele disse, seria quase impossível esconder de mim e das meninas, já que meu marido era quem as levava para a creche e para a maioria das outras atividades durante a semana. Me senti consolada por isso. Foi até minha filha mais nova, 2 anos, adoecer na semana passada que me senti diferente. Eu queria ser a que ficava em casa cuidando dela, mas meu marido insistiu para que eu ficasse no trabalho enquanto ele ficava em casa com ela. Eu estava bem com isso, minha irmã e seu marido acharam que era um bom sinal ele tirar folga imediatamente, e naquele momento, todos nós já estávamos começando a deixar o fiasco dos absorventes para trás. No 3º ou 4º dia, eu estava apenas feliz em ver uma criança quase saudável e um marido que estava ajudando a cuidar dela. No final daquela semana, porém, cheguei em casa e vi algo estranho. A criança que eu tinha deixado naquela manhã com um conjunto de pijama antigo agora estava vestida com um macacão que eu nunca tinha visto antes, com um pequeno prendedor de cabelo. Não posso dizer que tenho a memória mais afiada, mas tenho uma ideia bastante boa do que minhas filhas vestem no dia a dia, e especialmente que tipos de roupas elas usam. Eu tinha jurado nunca mais usar os macacões de corpo inteiro com botões na frente muito antes de termos nossa segunda filha. Os botões compridos são apenas um incômodo e não são práticos para trocas eficientes de fraldas, na minha opinião. Simplesmente não é algo que eu vestiria nela, e meu marido sabe disso. Ele não planeja, nem compra, as roupas das meninas, e certamente não as acessoriza, então fiquei perplexa. E um pouco chocada com a ideia de alguém estar perto de nossa filha doente sem o meu conhecimento. Eu não pensei 2 vezes e fui direto ao meu marido para perguntar se alguém tinha estado lá para vê-lo ou as meninas. Ele parecia confuso, como antes, e me perguntou por que eu pensaria isso, tinha sido só ele e as crianças o dia todo. Perguntei a ele novamente, se alguém tinha sequer passado por lá para dizer oi, e ele negou. Ele me disse para me acalmar. Eu poderia ter explodido e feito as acusações naquele momento, mas nossa filha mais velha estava na sala e ela sentiu que algo estava errado. Com uma voz mais calma, perguntei a ele pela 3ª vez se alguém tinha estado por perto de nossas filhas, e meu marido jurou que as meninas não tinham estado com ninguém além dele. Ele também negou ter comprado roupas novas ou feito o cabelo de alguém. Com nossa filha na sala e minhas emoções em todos os lugares, decidi deixar para lá. Não conseguia entender naquele momento, e parece ainda menos claro agora, depois de ter me deixado meio louca com explicações que não estão se encaixando. Atualização. Depois de quase perder minha sanidade por causa de um prendedor de cabelo e um macacão, percebi que não estava chegando a lugar nenhum com as acusações e conjecturas mal formuladas. Eu estava tão absorvida pela paranoia e miséria da minha situação que não estava dormindo, comendo ou cuidando das minhas filhas como deveria. E não estava obtendo respostas. Então decidi acionar as câmeras escondidas e mandá-las para a casa da minha irmã, com meu cunhado concordando em ajudar na instalação e configuração na minha casa. Antes mesmo de as câmeras serem entregues, porém, recebi minha tão esperada confirmação na semana passada. Uma notificação do Ring me alertou sobre o movimento na porta da frente enquanto eu estava no trabalho. Meio esperando ver um entregador, animal de estimação ou vendedor de serviços de jardinagem pela 15ª vez, você pode imaginar minha surpresa quando vi um vídeo de uma jovem levando minha filha pela mão para dentro de casa, com meu marido e outra filha logo atrás delas. As meninas deveriam estar na creche e meu marido no trabalho. A mulher, até onde eu sabia, estava morando em outro estado com uma ordem judicial que a mantinha lá.
Imediatamente liguei para meu marido para perguntar o que diabos aquela mulher estava fazendo em nossa casa. Ele não atendeu, então mandei uma mensagem para ele. Mesmo na estupidez dele, ele provavelmente percebeu que tinha errado ao entrar pela porta da frente, sabia que eu tinha recebido a notificação do ringue e queria adiar o inevitável. Na quinta ou sexta ligação subsequente, porém, ele atendeu. A mulher na câmera era a irmã do meu marido. Como viria a descobrir mais tarde, ela era a provável fonte de ambos os absorventes internos, do macacão e do laço. Ela também é uma agressora registrada e uma ex-dependente em recuperação, que passou a maior parte da adolescência e juventude coagindo o silêncio de outro membro da família do meu marido depois de tê-lo molestado. Eu não tinha visto nem ouvido falar dela por anos, e pela forma como meu marido falava sobre ela, não esperava que nunca mais fosse vê-la. Mas aqui estava ela, em nossa casa, com nossas crianças. É desnecessário dizer que eu estava furiosa. Não era um caso em absoluto e, ainda assim, de alguma forma, infinitamente mais repugnante saber quem era e por que tudo isso estava acontecendo. Aparentemente, minha cunhada, recém-saída de mais um período de reabilitação, queria se reconectar e fazer as pazes com as pessoas que ela havia machucado, e meu marido estava no topo dessa lista. Meu marido não queria que eu soubesse ou, pior ainda, tentasse manter a família dela, as nossas crianças, longe dela, então eles estavam se encontrando em segredo, frequentemente em nossa casa quando eu estava no trabalho. Eles entravam pela garagem, no carro do meu marido, para que a câmera do ringue na porta da frente não me desse pistas. Ela passou a noite em um fim de semana em que eu estava em uma viagem de negócios e dormiu em nossa cama. Ela cuidou das nossas meninas em uma noite em que meu marido me disse que as tinha deixado na casa dos pais dele. Ela comprou roupas para as meninas e vestiu minha caçula no macacão e no laço que meu marido jurava de pé junto que eu mesma tinha vestido nela. Meu marido jurou que tudo isso estava apenas na minha cabeça. Os absorventes internos, o macacão, o laço e todo o resto. Ele estava perfeitamente contente em me ver agonizar por semanas por causa de uma mulher que ele insistia não existir. Ignorando cada descoberta progressivamente mais perturbadora como se fosse novidade para ele e dizendo que eu estava sendo irracional. Ele insinuou que eu estava passando por uma depressão pós-parto, 2 anos depois de eu ter dado à luz. 4 anos depois de eu ter dito a ele que um dos meus maiores medos em relação à maternidade era sofrer de DPP como minha mãe teve comigo, de não estar totalmente presente para nossos bebês e ficar com um mundo de culpa e arrependimento à medida que eles crescessem. Ele disse que eu não estava dormindo o suficiente, que sentia muita falta das meninas, que precisava dar um passo para trás e reavaliar o estado da minha saúde mental. Eu lhe dei o benefício da dúvida porque ele era meu marido e porque nenhuma outra versão dos eventos fazia sentido. Agora, depois de um mês dessa confusão mental, não tenho nada para mostrar da minha confiança além dessa situação patética.